E reunião entre Marcos Braz, Bruno Spindel e o presidente Rodolfo Landim hoje pode mudar totalmente o rumo dos negócios envolvendo a chegada de Léo Ortiz no mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo, Matias Vinha. Isso porque a qualquer momento o Flamengo pode fazer o anúncio oficial da chegada do lateral esquerdo Matias Vinha no mais querido do Brasil. Sassuolo já fez o anúncio oficial do desligamento do jogador junto ao clube italiano. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre Mateuzinho, que o Corinthians apresentou uma proposta de compra ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, que já virou uma novela isso, mas em contrapartida, o Botafogo entrou em contato com Marcos Braz e Bruno Spindel para tentar a contratação do lateral direito Mateuzinho. Corinthians que abra o olho, porque o Botafogo tá vindo aí. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre Mateuzinho, rapaz. Eu vou falar pra vocês, esse negócio de Mateuzinho tá virando uma novela. Já tem a situação do Fabinho, hein? Corinthians levou o Fabinho, tomara que o Fabinho soldado vá soldado e não volte aí, quem sabe, sargento, né? Porque o Mateuzinho foi e voltou, foi Mateuzinho e voltou Matheus França. Bom, em contrapartida, essa novela envolvendo Mateuzinho, Corinthians, Flamengo, é o seguinte: o Corinthians apresentou uma proposta de compra ao Flamengo com metas, valores fixos, valores por metas e bonificações, caso aí realmente o Mateuzinho compra alguns jogos lá no Corinthians. Inclusive, o jornalista Vene Casagrande, ele trouxe aqui em detalhes, sobre essa nova oferta do Corinthians, que diz o seguinte: a nova oferta do Corinthians ao Flamengo para comprar 60% dos direitos de Mateuzinho foi de 2,5 milhões de euros, aproximadamente 13,2 milhões de reais, fixo, pagamento à vista, olha só, hein? Mais 1,5 milhões de euros, um total de 7,9 milhões de reais em metas, que são 750 mil euros quando completar 30 jogos, os outros 750 mil euros quando completar 30 jogos novamente. Ou seja, o lateral tem que fazer 60 jogos para o Flamengo ganhar o valor das metas, que é de 1,5 milhões de euros. E aí, nação, o que você acha sobre essa nova oferta do Corinthians, que no caso aí pode chegar a 4 milhões de euros? Só que 60 jogos para o Flamengo conseguir mais 1 milhão e 500 mil, 60 jogos que o Mateuzinho terá que fazer pelo Corinthians. Será que o Mateuzinho conseguiria fazer esses jogos? Vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo ainda não respondeu, essa é a informação que temos, não respondeu ao Corinthians em relação a essa proposta. Só que agora o Corinthians ganha concorrente, que eu posso falar assim, em termo financeiramente forte, porque o Botafogo entra na parada. O Botafogo tem aí o John Texto, um dos donos do Botafogo, que nesse exato momento a informação é o seguinte: o Botafogo entrou em contato com o Flamengo. Bruno Spindel, diretor do Flamengo, foi quem recebeu a ligação, e com os representantes do lateral, e demonstrou interesse na contratação. Ou seja, o Alvinegro está disposto a entrar na briga com o Corinthians para ter o lateral direito do mais querido do Brasil. Gente, é o Botafogo entrando na parada, querendo aí realmente, entrar nessa briga acirrada com o Corinthians para ter o Mateuzinho. Lembrando, o Corinthians já fez uma proposta, depois de todo aquele imbróglio lá de empréstimo, opção de compra, tudo e muito mais. O Flamengo até quis colocar a opção de compra, de 11 milhões de euros, no total de 50
e barará, quase 57 milhões de reais, na verdade. Mas o Corinthians não aceitou, né? O negócio foi, pode ser assim, né, cancelado naqueles modos de empréstimo. Agora o Corinthians apresenta essa proposta de compra, 2,5 milhões de euros, fixo, pago à vista, mais 1 milhão e 500 mil euros pago em metas, em 2 parcelas. Quando o Mateuzinho completar 30 jogos, 750 mil. Quando o Mateuzinho completar mais 30 jogos, novamente, mais 750 mil. Um total de 60 jogos, 1 milhão e 500 mil euros. O que você acha sobre isso? Vamos ver o que deve acontecer, né? E é claro que a gente vai seguir focado com tudo, mas fica à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Mudando de assunto, vamos falar sobre a chegada de Matias Vinha, porque Matias Vinha está aí já liberado pelo Sassuolo, tá? Sassuolo da Itália já soltou um comunicado oficial, uma nota oficial, informando a rescisão antecipada do empréstimo do jogador junto ao Roma da Itália. Sassuolo, clube que Matias Vinha estava emprestado, anuncia a saída antecipada do jogador. O comunicado oficial foi o seguinte, né, do clube Sassuolo da Itália. O Sassuolo Calcio comunica que definiu com a Roma a rescisão antecipada do empréstimo do jogador de futebol Matias Vinha. Informou aí o clube italiano em uma nota oficial. Lembrando que o lateral esquerdo já está acertado com o mais querido do Brasil e deve ser anunciado de forma oficial a qualquer momento. A gente pode até estar aqui gravando esse vídeo agora e daqui a pouco, né, o Flamengo está anunciando o Matias Vinha, porque o Sassuolo já comunicou, anunciou de forma oficial. A gente está aí acompanhando detalhes por detalhes nesse exato momento, né? Aguarda o anúncio oficial de Matias Vinha. O Flamengo ainda não anunciou, tá, gente? Então a gente aguarda aí para deixar vocês sempre muito bem atenados sobre a situação da chegada de Matias Vinha. Situação envolvendo Léo Ortiz. Outra prioridade que o Flamengo voltou, na verdade, a colocar como prioridade, que é a situação envolvendo a chegada do zagueiro Léo Ortiz. Eu falei sobre a reunião que está para acontecer entre Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim para definir os próximos passos. Os rumos devem aí realmente ganhar novas, posso dizer assim, caras, né? Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe o seguinte agora, olha só. Reunião entre Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel. Hoje pode selar e definir bem os rumos do negócio entre Flamengo e Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Segundo o amigo e jornalista Igor Rodrigues, os dirigentes têm a intenção de se reunir. Braz e Spindel estão a caminho dos Estados Unidos para tratar sobre o aumento de proposta pelo zagueiro do Massa Bruta. Sobre o reforço na zaga, as negociações estão pausadas com o português Domingos Duarte do Getafe. Isso porque o técnico do Flamengo, Tite, quer muito contar com Ortiz em seu elenco. E essa reunião é justamente para entender até onde o clube pode esticar a corda pela aquisição do jogador. O clube já apresentou uma oferta de 7 milhões de euros por 75% dos seus direitos. A equipe paulista já aceita 9 milhões de euros, valor que o Flamengo já definiu que não pagará de forma direta. Empréstimo de atletas, cláusulas futuras com que as cifras se elevem. E claro, um aumento de valores ajustados serão debatidos. Olha só, hein? Então vamos ver o que deve acontecer nessa reunião, né? Não está descartada realmente, né, um empréstimo do Léo Ortiz com cláusulas futuras, né, com que cifras se elevem e, claro, um aumento de valores ajustados serão debatidos nessa reunião entre Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim. A gente está focado, a gente está ligadaço em toda essa movimentação envolvendo o Léo Ortiz para deixar você sempre muito bem informado. Vocês lembram? O Júlio Miguel Neto trouxe a informação que a gente trouxe ontem aqui para vocês em relação, né, à situação das negociações por
Domingos Duarte estão pausadas. Hoje muita gente falando que o Domingos tinha acertado aí com o Beşiktaş da Turquia. Eu trouxe um vídeo mais cedo já confirmando que isso não aconteceu. Eu fui apurar mais detalhes, não aconteceu. De fato, existe o interesse do Beşiktaş, existe de fato nesse interesse mútuo do clube turco, mas o Flamengo e o Beşiktaş são os dois clubes que estão aí, né? Posso dizer assim, cara a cara nessa negociação, nessa busca pelo zagueiro Domingos Duarte. Só que o Flamengo prioriza a contratação de Léo Ortiz. Aí, se o Flamengo contratar o Léo Ortiz, fechar, vamos dar um exemplo, fechou de hoje para amanhã, o Flamengo vai desistir de Domingos Duarte? Eu acredito que possa desistir sim, tá? Caso o Flamengo não negocie o Pablo. O Flamengo tem a intenção de negociar o Pablo. Mesmo aí com o Pablo no elenco, o Flamengo possivelmente ainda tentaria essa contratação, porque apesar de ser uma contratação que chegaria aí hoje com, né, tem aí o Davi Luiz, tem o Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e a chegada de Léo Ortiz, e aí chegando também o português Domingos Duarte, seria aí realmente, né, um time formado só de zagueiros. Só que o Flamengo tem a intenção de mais cedo ou mais tarde, ainda nessa janela de transferência, negociar o zagueiro Pablo. Então a gente vai acompanhar o que deve acontecer e a qualquer momento eu vou deixar você sempre muito bem informado. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, mesmo com um acerto com o Léo Ortiz, o Flamengo deveria ou não deveria tentar essa contratação de Domingos Duarte, português, 28 anos, que custaria em média de 2,5 a 3 milhões de euros aos cofres do nosso Megão queridão. Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Megão queridão. Forte abraço. Até mais. Saudações rubro-negras.